Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos fazer de um jeitinho diferente. Quem lembra lá das nossas primeiras aulas de forma online, né? Eu estava usando assim, a câmera em cima das folhas que eu escrevi à mão, né? E era um método que a gente estava usando lá na época. Depois, com as tecnologias, né, a prof começou a usar, então, o Zoom, e aí eu ficava naquela telinha pequena e eu apresentava para vocês o conteúdo em PowerPoint. Mas hoje eu resolvi fazer desta forma, tá? Talvez fique um pouco mais fácil. E como esse conteúdo não é difícil, é só uma revisão, acho que vai ficar bem legal, tá bom? Então, como o nosso título ali diz, sinais de pontuação. E a gente vai estudar especificamente o uso do parênteses e de vírgulas, tá? Então, vamos lá. Olha só essa folha recheada de informação. Mas não se preocupem, vamos com calma, tá? Passo a passo. E é bem fácil, vocês vão ver. É um conteúdo que vocês já estudaram, né? Vocês que estão no 5º ano, a gente só tá revendo os conteúdos. Então, quem não lembra de algumas coisas vai lembrar agora, né? E quem lembra, muito bem, né? Show de bola. Então, vamos lá. Pessoal, antes da gente falar sobre o uso de vírgula e parênteses, a gente tem que lembrar o que é o aposto em uma frase, tá? Então, o aposto, ele vai ser um acessório, né? E o acessório, ele não é algo obrigatório. Por exemplo, nós, mulheres, podemos sair, ir passear, sem usar um brinco, um anel, uma pulseira, né? E a gente vai estar saindo tranquilamente. Ninguém vai achar isso um absurdo. O aposto na frase é a mesma coisa. Ele vai só acrescentar uma informação a mais, mas ele não é necessário, né? Então, ele é o termo que exemplifica ou especifica um substantivo ou pronome já mencionado. Então, ele vai ser um acessório a algo que já foi mencionado na frase, tá? E vamos ver, então, alguns exemplos. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Bom, se a gente tirasse esse aposto e lêssemos Maria vendeu todos os seus bordados, a gente entenderia que a Maria, ela vendeu os seus bordados. Mas aqui o aposto, ele vem com a função de trazer uma informação a mais, né? Então, ele diz, entre vírgulas, irmã de Bernadette. Tá dando uma explicação, né, de quem é essa Maria. Ele é o aposto, ele é o acessório da frase. Outro exemplo aqui. A Semana Santa de Sevilha, maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Se a gente lesse a Semana Santa de Sevilha, é um dos eventos mais procurados pelos turistas, né? A gente entenderia. Porém, quem não conhece, né, o que é a Semana Santa de Sevilha vai ficar um pouco confuso. E vejam só que aqui a gente tem um aposto entre vírgulas e aqui a gente tem um aposto entre parênteses, né? Então, vai estar dando também uma explicação, que é a maior festa religiosa da Europa, tá? Então, ele é algo que vai trazer um significado, um sentido a mais, uma explicação. Mas ele não é obrigatório, tá? Então, aqui, ó, a gente vê que o aposto, ele sempre vai estar presente junto de uma pausa. E essa pausa vai ser feita por vírgulas ou parênteses, tá? E agora, falando específico da vírgula e do parênteses, tá? Então, vírgula, né? Vai trazer uma pequena pausa. E tem alguns casos que a gente vai usar a vírgula, mas eu vou trazer aqui para vocês os principais que estão lá nas atividades da apostila. Então, no vocativo, professora, pode me dar um exemplo? O vocativo que é, né? É o chamamento. Então, aqui na frase, quem eu tô chamando? Professora, né? Então, vírgula. E também para separar itens, né? Quando a gente vai no supermercado ou quando a gente vai fazer uma lista de itens, a gente vai separar eles por vírgula. Por exemplo, vamos precisar de cola, papel, tesoura e tinta, né? Então, todos os itens sublinhados, eles estão com vírgulas. E somente o último a gente tem o E, porque a gente está finalizando nossa lista de itens.
agora o uso de parênteses. Ele vai trazer, então, observações ou significados. E esses significados, normalmente, eles estão relacionados, então, a algumas siglas. Por exemplo, o Pedro, aquele que conhecemos no cinema, fará aniversário hoje. Aqui, novamente, é um aposto, não é algo obrigatório, né? Aquele que conhecemos no cinema é uma informação de quem é o Pedro, né? Mas ele não é necessário, a gente poderia ler. O Pedro fará aniversário hoje. Outro exemplo. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, fala que devemos respeitar as áreas indígenas. Aqui, pessoal, FUNAI, nem todo mundo vai saber o que significa, né? Então, vai ser uma informação necessária e obrigatória, porque ele vai explicar o que é essa sigla e ele também está dentro do parênteses. Vejam que aqui eu trouxe um exemplo de algo que é importante, que precisa aparecer, mesmo que esteja dentro do parênteses, tá? Porque ele é uma explicação de uma sigla, certo? Já esse outro exemplo, ele não é obrigatório, né? Ele é um aposto entre parênteses, mas que só está trazendo informação e não é uma informação tão necessária assim, porque a gente consegue entender que o Pedro fará aniversário hoje, certo? Então, pessoal, eu sugiro que vocês assistam o vídeo com calma, vão pausando, copiem essas informações no caderno e que vai facilitar muito para vocês nas atividades, tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Tenham todos uma boa semana. Grande beijo!